Muito bem, galera. Vamos fazer aquele resumo da aula de hoje, porque daqui a pouquinho vocês vão fazer as atividades, para mostrar o que vocês aprenderam na aula, né? Mas viu que a aula está bem simples. Hoje parece que o assunto da eletrodinâmica ele é mais simples, porque ele é mais prático, é uma coisa mais do dia a dia, que está mais acostumado. Fala de campo elétrico, você não viu o ímã funcionando lá para montar as linhas de força, não sei o quê. Aí você, é uma coisa que você não vê. Fala de carga elétrica, não vê o pronto, não vê o elétrico. Agora não fala de tensão elétrica. Alguns de vocês já tomaram um choque, por exemplo. Aí sabe o efeito da corrente elétrica. Aí a resistência ao fio que você pegou no fio, já viu o fio ali. Então, é uma coisa mais comum. Está falando da geladeira, do liquidificador, está falando do rádio, da televisão, está falando de equipamentos que estão no seu dia a dia, né? O ventilador aí, o ferro elétrico, a máquina de lavar roupa, esses equipamentos que tem todo dia na sua casa. Vamos lá então para o nosso resumo, ok? Olha aí, ó, tensão elétrica, né? Revisão de conteúdo. A definição de tensão, pessoal, olha bem, tensão elétrica é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos que vai motivar a movimentação de cargas elétricas, gerando uma corrente elétrica. Então, na verdade, essa diferença de energia que é estabelecida em dois pontos, nós chamamos de diferença de potencial, voltagem ou tensão elétrica. E faz com que os elétrons, movimentação de cargas elétricas, são os elétrons aí, entrem em movimento. Como a diferença de energia e elétrica, já estabeleceu um campo elétrico. Com o campo elétrico, ordena essas cargas elétricas que nós chamamos de corrente elétrica, tá? Aí, então, a energia com que sai da carga, dividido pela própria carga, é o que nós chamamos de tensão elétrica, a definição de tensão. Os resistores podem ser ômicos, né? Nós temos uma linha aqui em que, em todo o instante, aqui, em qualquer lugar aqui, a relação da tensão com a corrente é a mesma, é proporcional, né? Então, 8 dividido por 4, aí nós temos 12 dividido por 6, né? 30 dividido por 15, assim por diante. Como os resistores não ômicos, lembrando que o não ômico não é só por causa da curva, a curva acontece porque esses resistores, às vezes eles não, devido ao próprio material, ou devido, no caso, a temperatura, principalmente a temperatura, faz com que ele não consiga manter. Porque isso aqui não pode ser até uma tensão até o infinito, tem uma corrente infinita, claro. Chega um momento que não dá mais, né? A propriedade de cada um. Então o resistor é ômico, digamos assim, depende de certas condições, né? De tensão, corrente, que vai fazer que tenha temperatura ou não. Já falei que aumentando muito a corrente, aumenta a temperatura e aí dificulta, aumenta a resistência. A resistência não muda, né, aqui. Mas aí com a temperatura muda. E com a corrente muda a temperatura e com a temperatura muda o resistor. Então, na verdade, o resistor não ômico, né? Quando eu falei na aula, lembrando que esse V aqui é o normal que se tem na universidade e tudo para tensão elétrica. Potencial elétrico e tensão elétrica seria VAB. E sabe que umas aulas eu faço, outros é a Deise, a professora Deise, ela gosta muito de... A gente vê nas aulas que ela coloca o V. Eu já gosto mais de usar o U, mas ela colocou ali também para mostrar o U e o V. Então não confunda as coisas, não tem nada de errado. Na verdade, usar o V é uma maneira mais universitária, né? E o U é mais médio, né? Do ensino médio mesmo. Então, não tem nada de errado em usar U e nem V, tá? E só comentei ali também, não precisa dizer que nenhum dos dois estão errados, né? Então, na verdade, todos os dois estão certos na maneira de falar. Mas não se preocupe. V é potencial elétrico, VAB é diferença de potencial, que é tensão. Só um V potencial, V em um ponto, e não é tensão. Tensão elétrica quando tem dois pontos, tá? Então tem um ponto em A, outro em B. Tem uma diferença de potencial. É aí que é a tensão elétrica, ok? Mas a lei de Ohm, né? Vamos ver aqui. Esse é o quadradinho que vocês podem utilizar, né? Lembrando que a equação facilita para vocês, usando ela assim, não é necessário. Eu, por mim, utilizaria só a primeira e trocaria de lado, tá bom? Então, lembrando aí que nós temos um circuito,
A tensão faz com que a corrente elétrica, como eu falei, e o sentido convencional da corrente é diferente do sentido real. Ó, o uso da lei é usado em todos os circuitos, onde tiver um fio elétrico, né, tiver o eletrônico, que é composto de fios elétricos também, nós temos a tensão. Aplicações das leis de Ohms aí, e vamos para a nossa atividade de sala daqui a pouquinho, né, pessoal? Então, olha bem, foi um resumo, né, simples. E agora vocês vão lá, façam a atividade. Daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas. Estamos de volta, né? Tirar aquela dúvida, se ficou alguma. Um assunto aí bem tranquilo, bem legal. Acredito que, mesmo que é uma aula nova, claro, para você, mas é coisa do dia a dia. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Tirar as dúvidas das atividades que vocês fizeram na aula de hoje. Então, resolução da atividade de sala. Olha a primeira questão aí. Um resistor de 100 ohms, então tem a resistência elétrica, é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. Lembra do Mzinho? Número matemático, quer dizer 10 a menos 3, dividir por 1000. A DDP pode ser chamado também de diferença de potencial, chamado de voltagem, de tensão. DDP é diferença de potencial. Entre os terminais do resistor, em volts é igual. Então eu quero U, quero V, né? Olha, usando a regrinha aí, para não esquecer, U é igual a R vezes I. Está aqui de novo agora colocando U. Excelente, do jeito que eu gosto mais de usar, mas não tem nada de errado em usar o outro elemento. R é 100, que é resistência em ohms. E aqui, ó, o mili, né? Já colocou 10 a menos 3. Miliamperes, 10 a menos 3, dividido por 1000. 1 dividido por 1000. 1 vezes 10. 1, 2, 3, 10 a terceira. Passa para cima, fica menos 3. Simples. Só lembrando aí, mas você já sabe. 2000 vezes 10 a menos 3, aqui tem 3 zero, portanto é 10 a terceira. 3 menos 3 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2000, vezes 2, né, porque eu já tirei os 3 zeros aqui, vai dar 2. U é igual a 2 volts. Olha bem, 10 a menos 3 veio daqui. 3 zero é 1000, 10 a terceira. 3 menos 3 dá 0, 10 elevado a 0 é 1, e o 2 que estava aqui vezes 1 é 2. Simples, né? Então, letra A. Olha aí. Opa! Mas a letra A. Não marcou, mas eu vou marcar para vocês. Tá aí, ó. Letra A. 2. 2,02 é a mesma coisa. 2,0 é mais preciso. Já vimos isso na aula do primeiro ano, explicando o número significativo, né? Números absolutos, assim por diante, tá? Então, era bem tranquilo aí para saber a questão, acho que não teve dificuldade nenhuma, aplicou a regrinha, usou o U aqui, ó, pode usar o V também, V é igual a R vezes I, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza? Vamos para a questão número 2, então? Medidas da corrente elétrica em função da diferença de potencial que foi aplicada foram realizadas em 2 resistores de metais diferentes. Resistor 1 e resistor 2. Não falou qual metal, mas eram metais diferentes. Encontrando, então, os resultados relacionados abaixo. Isso aqui foi feito em laboratório, foi feita a medida, né? A temperatura dos resistores foi mantida constante. Então, foi lá, aplicou uma tensão de 2,18 volts, ou, né, fez passar uma corrente também. Realmente a tensão que faz a corrente. Encontrou uma corrente de 0,5 amperes. Quando aplicou 4,36, você pode ver que é o dobro de 2, aqui é o dobro, é 2 vezes mais. Encontrou também o dobro, 1 ampere. 1 ampere, né? E 8,72 é o dobro de 4,36. Encontrou o dobro também, ó. Pode ver que está tendo aqui uma constância, né? Quando aplicou aqui 17,44, está vendo que é o dobro daqui?
8816, né? 7714, 224 ali, você viu que aqui também passou a ser o dobro também. Então, o que é que nós temos aqui? Um resistor ômico, porque está dobrando, está dobrando, 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 dobrando. O resistor 2, vocês viram que aqui, ó, os valores são, ó, aqui aplicou 2,18, deu 0,5. Aqui aplicou 3,18, deu 0,5. Né? Quando aplicou 4,36, que deu 1. E aqui aplicou 8,72, 6,72. Aqui 17, aqui 11. E aqui, esse lado está igual de cá. Quer dizer, você está dobrando a corrente, não está dobrando as tensões. Isso mostra que, nessa medida aqui, esse resistor aqui, ele é não ômico, né? Já mostra que não tem uma relação de proporcionalidade entre corrente e tensão, certo? Bom, a tabela está aí, né? Já expliquei direitinho. Nessas condições são feitas a seguinte afirmativa, que já fizeram os exercícios, já estou explicando para vocês, né? Somente o resistor 1 obedece à lei de Ohm, né? Somente o resistor 2 obedece à lei de Ohm. Um dos resistores tem resistência elétrica com valor de 4,36. Ó, o primeiro resistor, ele obedece à lei de Ohm, que ele é ômico, e ele tem um valor de 4,36. Quer ver? Vamos medir aqui para vocês verem. Olha bem, se você pegar e dividir, cada divisão são todas iguais, dando um valor de 4,36. Então, a terceira é verdadeira. Mas um dos resistores tem essa resistência. Então, é verdadeira. O 2, ó, 3,18 dividido por 0,5 é 6,36, que é a primeira relação aqui. 4,36 dividido por 1, 4,36. Aí, ó, 3,36 já nessa relação ele está só mudando, ó. E 2,86, quer dizer, ele está oscilando o tempo todo. Está diminuindo, porque ele é não ômico, ele faz essa diminuição, né? Então a resistência não está com o mesmo valor. É falsa. E como nós vimos na primeira, o valor é 4,36 e deu 4,36. Então apenas 1 e 3 estão corretos, né? Apenas questões 1 e 3. Nós temos aqui número 39. Então, apenas, letra D, só 1 e 3 são verdadeiras aí, né? Fica bem certinho, tá bom? Acho que ficou fácil de entender aí. Tá aí, ó. Só um pouquinho pra você dar uma olhada, né? Então, vamos lá então, entenderam, né? Viram aí que aqui não obedece ou não mantém o R constante, não é linear, ele é não ômico. E aqui ele é ômico porque todos os valores dão o mesmo, e essa 3 está se referindo justamente à primeira. Vamos lá para uma questão de Enem, então? Olha aí. Normalmente, as distâncias entre os fios desencapados da rede elétrica de alta tensão são inferiores às distâncias entre as pontas das asas de algumas aves quando em voo. Pessoal, quando a gente fala aí dos fios desencapados, nós temos os fios de alumínio, né? Na alta tensão, principalmente aquela já da 13.600 volts que nós temos na cidade. Hoje nós já temos diferente. Estamos falando isso porque esse exercício foi feito muito tempo atrás. Hoje os fios já vêm tudo juntinho lá. Mas antes eles estavam pelo menos 1 metro de distância um do outro, aqueles 3 fios lá separados um do outro no poste. E desencapados, são feitos de alumínio, dentro tem um cabo de aço, são trançados em volta de um cabo de aço e mantidos, estão desencapados. Nós sabemos disso, que os fios que vêm na rua lá, os que são lá fora, né, levando de uma cidade para outra e assim por diante. E aqui está falando das árvores, principalmente, vamos ver aqui, é sobre o Pantanal do Mato Grosso. Vamos lá? Lá tem o tuiuiu, que é uma das árvores brasileiras com maior envergadura. Envergadura é a medida de asa até asa. A ponta de uma asa até a outra quando está aberto, né? Argumentando que isso pode causar
a morte de algumas aves. Ecologistas da região do Pantanal Mato Grossense têm criticado a empresa de energia elétrica da região. Isso é muito tempo atrás, tá? Em relação a essa argumentação, o que se pode afirmar? Lembrando vocês que, nesse caso aí, a região do Pantanal foi colocada um fio de um lado da estrada e o outro fio do outro lado da estrada. Então você tem uma estrada, no mínimo aí, você tem uns 4, 5 metros de distância. Então aquelas estradas que vão para as fazendas e tudo, os fios são feitos em lados diferentes para evitar isso aí. Porque quando abre as asas, né, que toca lá nos fios, o tuiuiu, né, ele tem uma envergadura muito grande. Então, para evitar isso aí já foi corrigido. Mas é um exercício bom para a gente entender. Vamos lá. Apesar dessa crítica já não ter muita importância hoje. Letra A. Os ecologistas não têm razão, pois sabem que é nula a resistência elétrica do corpo de uma árvore. Bom, nesse caso aqui, lembrando vocês um pouquinho que, olha bem, os passarinhos não ficam nos fios, ficam lá com o pezinho nos fios e não tomam choque. Aquele monte de passarinho, né? Não é verdade? Mas é porque fica num fio só. E aí, quando a corrente passa, vai passar pelo fio do pezinho do passarinho, né? Até entrar num pé e sair no outro, a corrente elétrica embaixo, que encontra um caminho muito menor, ela passa pelo fio, que é muito mais fácil do que pelo próprio passarinho. A resistência elétrica do passarinho faz com que a corrente que passa ali praticamente é mínima, desprezível. Então o passarinho não sente o choque. É por isso. Mas se encostar nos dois, um pé e no outro, nos dois fios, mas eles são pequenos, né? Não são suficientes de encostar nos dois fios. Por isso eles não levam choque na cidade normalmente. Os pequenos passam. Vamos lá então. Porque pode falar, mas aí é o corpo de uma ave, tá? Então, nesse caso, para os passarinhos, um fio só, isso é verdade. B. Os ecologistas têm razão, pois a morte de uma ave poderá se dar com sua colisão com um único fio. Não pode, igual eu falei aí. E por isso a maior proximidade entre os fios. Aumenta a probabilidade dessa colisão. Mas não é por causa da colisão, porque um fio só não teria, não deixaria o pasto tomar choque. Os ecologistas têm razão, uma vez que ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave provavelmente morrerá eletrocutada. Então, na verdade, é a letra C. Os ecologistas não têm razão, uma vez que ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave nunca morrerá eletrocutada. Então, a letra D contradiz a C. Não quer dizer que toda vez que o pasto encostar vai morrer eletrocutado, mas na maioria das vezes, sim. Existe essa chance. Os ecologistas não têm razão, pois sabem que o corpo de uma ave é isolante elétrico. Não é de jeito nenhum, né? Não permitindo a passagem de corrente elétrica. Então, letra C, bem simples aí. Ó, se o pássaro tocar simultaneamente em dois fios de alta tensão, uma violenta corrente elétrica vai percorrer o corpo dele. Fecha um circuito, né? E como receberá um choque terrível, poderá sim morrer eletrocutado. Na maioria das vezes acontece. Os ecologistas não têm razão, certo? Foi o que eu falei para vocês. Certo, pessoal? Então, olha bem. Essa questão do Pantanal Mato Grossense praticamente foi resolvida, tá? Existe esse cuidado com o tuiuiu, que é uma ave símbolo do Pantanal Mato Grossense, tanto o Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul, né? Naquela região ali, o Pantanal engloba uma região muito grande. O tuiuiu tem, então, essa proteção. Os fios são feitos bem longe, um fio e o outro fio, um de cada lado da estrada, ok? Mas, pessoal, até uma próxima aula.